viver de acordo com esse amor, decidir, praticar, demonstrar esse amor, viver esse amor, então vai haver um desenvolvimento espiritual. Então, quando eu ando em amor, eu falo como adulto, alguém crescido espiritualmente. Quando eu ando em amor, eu penso como adulto, eu raciocino, ou seja, eu compreendo como adulto, como alguém amadurecido espiritualmente. O amor de Deus que foi derramado em nossos corações nos torna maduros espiritualmente, pessoas maduras. E é algo extraordinário, crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente é algo extraordinário. Antes as pessoas, por conta de talvez alguma briga, alguma desavença, aí as pessoas dizem assim: o que vem de baixo não me atinge. Eu posso dizer o seguinte, no contexto em que nós estamos aqui, quando nós crescemos em amor, quando o amor de Deus que está em nós, quando nós decidimos pelo amor de Deus que está em nós, o amor de Deus nos faz crescer, e de fato aquilo que vem de baixo não nos atinge, porque nós crescemos espiritualmente. Ou seja, são poucas coisas que conseguem nos atingir, as picuinhas não conseguirão nos atingir, porque nós nos tornamos adultos. A criança espiritual, ela se move por sentimentos, e os sentimentos por si só são maus conselheiros. Os sentimentos por si só são maus conselheiros. Então, quando nós nos movemos por sentimentos, nós somos infantilizados, nós demonstramos infantilidade. Mas quando nós nos movemos pelo amor de Deus que foi derramado em nossos corações, então nós nos tornamos pessoas adultas, com práticas adultas, com pensamentos adultos, com falas, com conversas adultas, porque os sentimentos tendem a nos infantilizar. E aí eu lembro quando eu era menino, e aí tinha briga de meninos, né? E aí quando os meninos brigavam, então, sei lá, 3, 4 anos de idade, brigavam, aí colocavam o dedo aqui, e aí, corte aí, todo mal. Algo assim bonito de se ver quando se é uma criancinha. É até engraçado ver isso, mas quando adultos se movem da mesma maneira, quando adultos fazem algo semelhante, isso é uma demonstração de que ainda são crianças espiritualmente. Nós nascemos espiritualmente e nós devemos crescer espiritualmente. O texto sagrado diz que a nossa medida é a estatura de Cristo. Ou seja, sabe aquela outra, alguns pais e filhos,
isso ou fazem isso. Então marca na parede a criança, a altura que a criança está e marca. Aí daqui a um tempo, aí vamos ver lá se cresceu. E aí vai, e aí faz outra marcação, aí compara, cresceu, olha quanto cresceu, de tal dia para cá. Então, a nossa medida, o nosso alvo de crescimento deve ser a estatura de Cristo. E aí nós devemos olhar para Cristo, o nosso irmão mais velho, e vermos ele lá grandão no que diz respeito à sua espiritualidade, à sua vida espiritual, ao seu caráter espiritual. Nós vemos Jesus como aquele irmão grandão, e a gente olha para ele e a gente deve buscar esse crescimento. Eu quero me tornar, eu quero crescer e ficar da mesma altura que o meu irmão, o meu Senhor Jesus. E aí é esse amor de Deus que vai nos tornar adultos. E quando nos tornamos adultos, nós nos tornamos aptos, capazes para discernir tanto bem quanto mal. E aí a criança, ela acha que pode fazer tudo que vier na telha. Aquele que cresceu espiritualmente, ele sabe, não, isso não é mais para mim, porque eu deixei as coisas de menino e me tornei agora um homem espiritual, uma mulher espiritual, um adulto espiritual. Lá em Hebreus capítulo 5, do 11 ao 14 diz: quanto a isso tenho muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora a esta altura já devessem ser mestres. Precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. E aí o autor aos Hebreus está denunciando a muitos crentes que já de algum tempo de convertidos já deveriam estar cuidando, serem mestres, estar cuidando de outros, ensinando a outros. Não, eles ainda estavam como recém-nascidos espiritualmente, ainda necessitando de leitinho, que alguém coloque no colo e deleite e continue ensinando os princípios elementares. Então é aquela criança que já está no 4º ano e ainda não aprendeu as vogais do alfabeto, as consoantes, ainda precisa de ensinamento, ainda não saiu do lugar. Nós precisamos almejar o crescimento espiritual. E aí o amor de Deus, ele é a base para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos nos tornar adultos espiritualmente falando. Quando os nossos sentimentos eles estão respaldados no amor de Deus, quando os nossos sentimentos eles estão em harmonia com o amor de Deus, então eles se tornam saudáveis o suficiente para que nós possamos crescer emocionalmente, crescer fisicamente, crescer espiritualmente. E aí
uma das características do amor de Deus que nós devemos aprender aqui é que o amor de Deus não leva em conta a injustiça sofrida. Veja só, o amor de Deus, o amor que nós recebemos de Deus por meio do Espírito Santo e que está em nossos corações, o amor de Deus foi derramado por meio do Espírito, está dentro de nós. Nós devemos decidir usar esse amor, praticar esse amor, demonstrar, viver esse amor. E aí, todos os dias, em todas as circunstâncias e em todos os nossos relacionamentos, nós estaremos diante da decisão de amar ou não amar. Amar ou não amar. Ah, mas fulano, beltrano, mas meu marido, minha esposa, meus filhos, meu patrão, meu pastor, meu irmão, minha irmã igreja. Amar ou não amar? O que é que você escolhe? O apóstolo Paulo diz: eis que coloco diante de vocês agora o caminho mais excelente. E aí ele vai falar sobre o amor de Deus. Então, nós que nascemos de novo, nós que por meio do Espírito Santo recebemos uma porção do amor de Deus que está dentro de nós, pode procurar aí, está dentro de você. Nós devemos decidir amar todos os dias, em todas as circunstâncias e em todos os nossos relacionamentos. Nós devemos decidir amar. Aleluia, porque esse foi o objetivo de Deus, de ter, por meio do Espírito Santo, derramado o seu amor em nossos corações. Que objetivo? Para que nós possamos amar. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 diz: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Em outra versão vai dizer: o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, você tem a opção de guardar ressentimentos ou amar. Agora, sabendo que o amor é o caminho mais excelente, é claro que você não vai fazer a opção de guardar ressentimentos. Você vai sempre fazer a opção de amar, porque o amor é o caminho mais excelente. Às vezes, nós sofremos dores que foram impostas ou que vieram por conta de coisas que outras pessoas fizeram, e nós usamos essas dores para chamar a atenção. Você já viu isso? Você já fez isso? Você faz isso? Usa as dores sofridas para chamar a atenção das pessoas. Não devemos fazer isso. Nós devemos optar pela cura que o amor de Deus promove em nosso ser. Você acredita nisso? Amém. Veja só, você pode sofrer
qualquer tipo de dano na sua alma por conta de circunstâncias ou por conta de ações de pessoas, e aí esses danos trazem ressentimentos, esses danos provocam dores na sua alma. No entanto, o amor de Deus, que já foi derramado no seu coração por meio do Espírito Santo, é capaz de sarar a sua alma, é capaz de curar você. Então, uma vez que você opta pelo amor de Deus, você recebe a cura de amarguras, de ressentimentos e de outros sentimentos semelhantes, porque o amor de Deus nunca falha. O que é que acontece quando nós fazemos a opção pelo amor de Deus? O que acontece conosco quando nós fazemos a opção de amar com o amor de Deus que foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo, é que nós nos tornamos semelhantes a Deus. Eu quero perguntar a você: você quer se tornar semelhante a Deus? Você quer se parecer com Deus? Você quer ser como Deus? Lá em Mateus capítulo 5, do 43 ao 48, diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, os que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. É isso que acontece conosco. É isso que acontece com a nossa vida espiritual. É isso que acontece com o nosso caráter. É isso que acontece com o nosso ser interior. Quando nós decidimos amar, nós nos tornamos como o nosso Pai Celestial é. Viver em amor é o ponto máximo da vida cristã. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 3, diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine, ou seja, só barulho e nada mais. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é o ponto máximo da vida cristã. Falar, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, falar as línguas dos homens e dos anjos não é o máximo da vida cristã.
ter o dom da profecia, saber todos os mistérios, ter todo o conhecimento, não é o máximo da vida cristã. Ter uma fé capaz de mover montanhas, realizar milagres, não é o máximo da vida cristã. O máximo da vida cristã é viver em amor. Viver em amor é o ponto máximo da vida cristã. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 6, diz assim: porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Uma outra característica do amor de Deus é que esse amor é fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aí, em outro lugar, Jesus declarou o seguinte: pelos frutos conhecereis a árvore. Então, se você é uma árvore de bons frutos, você vai amar, você vai demonstrar amor. Em Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20, Jesus diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Mas o fruto do Espírito é amor, frutos de boas árvores. E a árvore é a parte que nós vemos, o fruto é a parte que nós experimentamos. O fruto é o ponto máximo da existência de uma árvore. E aí eu pergunto: o amor é um bom fruto? O amor é um bom fruto que vem de árvores boas. João capítulo 15, do versículo 1 ao 4: eu sou a videira verdadeira, disse Jesus, e meu Pai é um agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. O Pai é o agricultor, Jesus é a videira. Nós que estamos em Cristo, nós somos os ramos. Estamos em Cristo e Cristo está em nós. Então nós somos uma árvore de bons frutos. Os frutos, como diz esse texto, são o resultado do nosso relacionamento com Cristo. Todo ramo que está em mim, então, dá fruto. O fruto
de uma relação com Cristo. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, e à medida que nós nos relacionamos com Cristo, nós amamos com o amor de Deus, ou seja, nós produzimos o mesmo fruto que a videira, que é Jesus, e esse fruto é o amor. Há muitas pessoas que estão ao nosso redor necessitam conhecer o amor de Deus, necessitam experimentar o amor de Deus. Eu vou falar outra vez. Muitas pessoas, não poucas, muitas pessoas que estão ao nosso redor, em nossa casa, na nossa vizinhança, no meio da congregação, no local onde você estuda, onde você trabalha, muitas pessoas necessitam de amor, necessitam conhecer o amor de Deus, necessitam experimentar o amor de Deus. E onde está esse amor? Como essas pessoas conhecerão e experimentarão esse amor? O primeiro texto que nós lemos diz que esse amor está em nossos corações, porque foi derramado por meio do Espírito Santo. Então, as pessoas que estão ao nosso redor, muitas pessoas que estão perdidas, porque ainda não conheceram e não experimentaram o amor de Deus, devem encontrar esse amor em nós. À medida que nos relacionamos verdadeiramente com Cristo, isso é muito mais do que a frequência num culto, a fazer parte da membresia de uma igreja, é muito mais do que isso. À medida que nós nos relacionamos com a videira verdadeira, Jesus, que dá o fruto certo, que dá o melhor fruto, que é uma árvore de bons frutos, onde pode se esperar sempre o amor. À medida que nós nos relacionamos verdadeiramente com Cristo, nós crescemos em amor, nós demonstramos na prática do dia a dia o amor, e as pessoas ao nosso redor, elas vão conhecer verdadeiramente o que é o amor de Deus. Muitos crentes já tem o costume, já de falar: olha, Jesus te ama, Deus é amor, Deus ama você, Jesus te ama, Deus é amor, Deus ama você, Jesus te ama. Isso por si só, por exemplo, você ouviu, você que estava aqui na hora, ouviu o testemunho da irmã Simone, mas você não sabe dos detalhes, as horas que ela dá de plantão lá. Não é uma parente dela, não é. Terceiro e último lugar, o amor não pratica o mal. 1 Coríntios capítulo 13, do 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata,
não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o apóstolo Paulo, claro, coloca aqui o amor como uma pessoa. O amor é paciente, uma pessoa, claro. Deus é amor. Nós estamos falando sobre o amor de Deus. Deus não somente ama, mas Deus, Ele é o próprio amor. Nós não podemos maltratar as pessoas e achar que iremos estar bem no nosso relacionamento com Deus, porque isso vai na contramão do amor de Deus. O amor não pratica o mal. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então não é possível prosperar espiritualmente, prosperar no nosso relacionamento com Deus, se nós estivermos guardando no coração sentimentos que estão na contramão do amor de Deus. Não é possível. E aí nós devemos fazer a opção pelo amor de Deus que está dentro de nós. E aí todo sentimento que tem se tornado maléfico dentro de nós deve ceder ao amor de Deus que já foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Se você é uma nova criatura em Cristo, então o amor de Deus está aí no seu coração, está dentro de você. Procure. O amor não faz mal a pessoa alguma. Então, uma vez que já recebemos uma porção do amor de Deus por meio do Espírito Santo, o amor de Deus está em nossos corações. Então nos deixemos dominar por esse amor. Deixemos que esse amor prevaleça no nosso viver, no nosso ser. Porque, como disse o apóstolo Paulo, já falamos aqui algumas vezes, esse é o caminho mais excelente. Segunda carta aos Coríntios 5,14: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Constranger no sentido de exercer controle, domínio, ou seja, que o amor de Cristo exerça domínio sobre as nossas vidas, exerça controle sobre as nossas vidas. Deixemos-nos governar pelo amor de Deus. Que o amor de Deus seja determinador, ou determinante, ou o fundamento para todas as nossas ações e sentimentos. Fique em pé em nome de Jesus. Nós vamos celebrar agora a ceia do Senhor, que justamente é a celebração do amor de Deus. Deus não apenas nos amou, mas também esse amor de Deus está em nós, e esse amor de Deus deve fluir através de nós.
Deus não apenas nos amou, como também o amor de Deus está em nós. E esse amor de Deus deve fluir através de nós. Deus não apenas nos amou,